Então, gente, começando esse vídeo, de fato agora, a nossa grade curricular varia muito de faculdade para faculdade. Então, se a sua faculdade for diferente ou se você quiser muito que tenha essa grade curricular, você tem que pesquisar antes para saber se é assim, quais matérias você pode pegar no primeiro período e como isso vai funcionar. Na minha faculdade, a gente não escolhe quais matérias a gente vai pegar ou não, exceto no quinto e no sexto período, onde você pode escolher optativas. Você tem que escolher um optativo e existem algumas opções, se eu não me engano, no quinto e no sexto período. Mas, por enquanto, a gente não escolhe matéria nenhuma. E aí eu vou contar um pouquinho de quais matérias eu tive. No total, foram 7. Anatomia 1, Bioquímica 1, MFC 1, que é Medicina da Família e Comunidade, Humanidades, Fisiologia, Embriologia, era junto com Citologia, Atividade Integradora. Eu tô dando aqui uma colinha pra ver se eu não esqueci. E isto, se eu não me engano, foram todas. E a atividade integradora era parte da faculdade mais ativa, que a minha faculdade, apesar de ser método tradicional, que é aquele método onde a gente aprende com o professor ali dando a aula, a gente tem a aula e depois a gente estuda em casa do jeito que a gente quiser, a gente também tinha atividade integradora, que funcionava com uma série de casos, de sessão tutorial, de tutorias. E como funcionavam essas tutorias, eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. E aí, começando com a anatomia. Anatomia era uma matéria teórico-prática, ou seja, a gente tinha aula teórica, mas também tinha carga horária prática. E como funcionava? Na carga horária teórica, o professor explicava através de slide, ou às vezes só falava um pouquinho da matéria. Ele ia falar sobre o sistema nervoso, ele explicava as regiões, qual era a função, qual a importância daquilo, qual a relação com outros órgãos e tudo mais. E aí na outra semana, né, a gente ia pra prática pra ver aquilo de fato, como funcionava, como era. E a gente tinha peças orgânicas, né, e peças de boneco, onde a gente também podia ver nas duas opções. E também tinha os órgãos reais, né, e também tinha os órgãos em peça. Quase todos assim, os conteúdos a gente tinha as duas possibilidades de aprendizado. E isso foi muito bom. Entretanto, teve a pandemia aí no meio que nos atrapalhou um pouquinho. Mas, enfim. Basicamente, isso é anatomia, né? Pra quem não sabe, anatomia a gente estuda a parte do corpo humano. A gente tem que decorar ali vários nomes de tudo que compõe o corpo humano, basicamente. Mas, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Só no início, mas a gente se acostuma. E a próxima matéria que eu vou falar é histologia. Gente, histologia, pra mim, foi uma das matérias mais chatinhas do primeiro período. Porque, assim, a parte é uma matéria também teórico-prática e a parte prática é muito difícil. Pelo menos pra mim foi muito difícil no quesito, assim, de você entender. Então, o que era pra eu entender, eu tive que decorar. Porque pra mim não funcionava, eu não conseguia ver nada nas lâminas, não conseguia entender. E eu não sei se isso foi porque a gente teve muito EAD e pouca prática, mas eu não gostei muito. Histologia, basicamente, a gente estuda os tecidos, né? A gente estuda tecido epitelial, tecido conjuntivo. Estudamos todos os tecidos possíveis. Estudamos também. E além desses tecidos, a gente também estudava alguns sistemas, como o sistema linfante. E basicamente, a gente aprendia a teoria do tecido, como ele era composto, qual era a principal característica histológica, função e tudo mais. E aí a gente via na prática as características, a quantidade de substância intercelular, as características das células, enfim. A gente via as características nas lâminas. E aí a terceira matéria que eu vou falar, MFC, Medicina da Família e Comunidade 1, era a matéria mais esperada por mim nesse primeiro período, porque era a matéria que ia, de fato, fazer com que a gente se sentisse dentro da medicina em si. Que a gente iria pro postinho, fazer consultas, né, acompanhar lá como que era na UBS, em saúde da criança, no caso, saúde da escola, saúde da família e também saúde mental. E aí, a gente ia entender um pouquinho de como se funcionava na atenção primária no postinho da UBS. Só que por conta da pandemia, a gente não teve, e aí a gente só teve essa matéria em EAD, a parte teórica, né? E essa matéria era uma matéria que não tinha divisão entre teórica e prática, porque era uma matéria basicamente toda prática. A gente teve 3 aulas no início do ano só, cada aula com tema pra gente ser introduzido, né, do que aquela matéria ia abordar, como ia ser a rotina que a gente ia ter.
E aí, quando a gente fez de fato a divisão, que a gente ia começar as práticas, teve a pandemia e a gente não pôde continuar. A quarta matéria que eu vou falar é bioquímica, que também é o terror lá dos calouros. Bioquímica é uma matéria muito chata e sim, eu achei difícil. Difícil no quesito não de você compreender a matéria em si, mas difícil de você correlacionar com a funcionalidade. Para que você precisa saber disso e como você precisa aplicar isso. Então, foi por isso que eu achei bioquímica uma matéria chatinha. Eu me senti um pouco distante da medicina aí nesse quesito, pensando como calouro, sabe? Que calouro emocionado quer ver tudo, acha que vai ver paciente. Não é assim. Mas, na minha faculdade, bioquímica era matéria teórica também. E a gente teria uma aula, se eu não me engano, no primeiro período para questão de prever medição de albumina e tudo mais, que foi uma matéria que a gente estudou. Só que por conta da pandemia, a gente não teve essa aula. E aí a gente teria no final do segundo período, que por conta da pandemia também não tivemos, e ainda teremos essa aula de aprender a medição de albumina e de tirar exame de sangue. No caso, eu ainda não sei nada dessa aula na prática em si, né, como ela vai ser, mas assim que eu souber eu conto pra vocês. A quinta matéria que eu vou falar é Humanidades. Essa matéria me surpreendeu muito, porque eu não sabia que existia de fato uma matéria que tratasse ética médica, a filosofia, a questão da sociologia, desse lado mais humano da medicina, de fato, né? Apesar da grande importância, eu nem imaginava que a gente teria, quanto menos no primeiro período. E apesar de ser uma matéria um pouco maçante, porque não está relacionada a tanto conteúdo, assim, mais biológico, mais científico, ou mais a medicina mesmo, é uma parte muito importante, porque ela lida com como você vai tratar com a outra pessoa, que no caso é o seu paciente. E a relação médico-paciente é muito importante e, assim, é o que desenvolve a nossa carreira. Então, apesar no primeiro período não ter feito tanto sentido pra gente ainda essa relação médico-paciente, é muito importante e, apesar dela ter sido um pouco maçante, eu gostei, eu me surpreendi e achei que eu não fosse gostar como eu gostei. Achei que eu fosse odiar, mas não, eu gostei muito. Me trouxe alguns ensinamentos e algumas reflexões que eu não tinha parado para pensar. Mais uma matéria foi Fisiologia 1, um terror dos calouros também. É uma matéria que cobra muito da gente. A gente tem muita carga horária de fisiologia, muita mesmo. E é uma matéria muito importante, porque é o funcionamento do corpo humano. E a gente tem muitas matérias no primeiro período, assim como no segundo também. A fisiologia é muito grande, muito densa e requer muito da nossa atenção. Então foi uma matéria um pouco puxada no quesito de quantidade de aula, quantidade de conteúdo e a cobrança nas provas também. Mas eu gostei. Assim, fisiologia e anatomia são as matérias mais importantes, eu acredito, assim, no primeiro período. E eu gostei das duas, embora a anatomia seja a minha preferida. Mas eu gostei das duas. As duas me surpreenderam, né? Em quesito de aula, em quesito de conteúdo. Mas eu gostei das duas. Mas a anato continua sendo minha preferida. E por último, gente, de matéria mesmo, embriologia e citologia, que era uma matéria só, né? Gente, é o terror dos calouros, de fato, esse na minha faculdade. Não sei se é um terror pra todo mundo que tem essa matéria, mas na minha faculdade foi um terror. Mas assim, deu pra levar. No final do período, a gente aprendeu de fato como a gente precisaria estudar, como era pra gente estudar, o que era cobrado, e aí eu acho que fez mais sentido na nossa cabeça. No início foi uma confusão, gente, de fator determinante, SRY, olha, túbulo de Miller, ducto de Miller. Gente, sério, foi uma confusão. Mas deu tudo certo. No final, assim, não posso dizer que eu gostei, porque assim, não gostei. Mas eu achei melhor no finalzinho do que no início. No início, eu confesso que eu fiquei chocada. Eu falei assim, meu Deus, eu nem sei como eu vou estudar essa matéria. Mas deu tudo certo. E, gente, essas foram as minhas matérias. E agora eu vou falar um pouquinho da tutoria. Gente, como que funcionava, então, as tutorias? Era o seguinte, a gente tinha um encontro que chamava Abertura de Caso, onde a gente tinha um tutor e a gente era dividido em grupo. A turma era dividida em 8 grupos, se eu não me engano, alguma coisa assim. E era, acho que umas 8 a 10 pessoas em cada grupo. E aí, quando era ainda presencial, como a gente fazia? A gente se reunia, cada grupo tinha o seu horário. E aí, cada semana era um grupo diferente. Então, um exemplo, quando eu não era meu grupo, eu tinha esse tempo de busca ativa em casa para estudar. E se fosse antes da abertura, era meio que um tempo livre, porque eu não tinha o caso ainda para estudar. E aí, assim, quando chegava a abertura, a gente sempre escolhia um secretário.
Se eu não me engano, a palavra secretário é a pessoa que vai ler o caso ali e ela vai anotar todos os objetivos que a gente achar naquele caso. Mas como assim? A gente vai lendo o caso e tudo que a gente não souber vira um objetivo de pesquisa pra gente ter uma busca ativa em casa. Ah, mas como assim vocês têm caso no primeiro período? Então, assim, de fato, a resolução do caso não é o nosso foco, mas o nosso foco é entender as nossas matérias sendo relacionadas àquele caso. Por exemplo, a gente tinha casos sempre abordando a questão da OBS, paciente sendo atendido na OBS. Quando a gente estudava reprodutor, tinha alguma coisa a ver com reprodutor. Quando a gente estudava algum assunto em histologia, algum tecido principal, alguma coisa assim tinha a ver no caso. Então a gente conseguia tirar do caso um pouquinho de cada matéria pra gente ver como isso funcionaria na prática, apesar das matérias serem no primeiro período. E aí, a gente tinha 15 dias aí para fazer essa busca ativa, pra gente buscar em livro, em artigo, todos os objetivos para de fato entender e estudar aqueles objetivos. E aí, depois de 15 dias, a gente tinha um fechamento de caso, ou fechamento de tutoria, que era onde a gente ia lá debater e falar um pouco com o nosso grupo, conversar como a gente tinha chegado à conclusão, o que a gente tinha chegado de conclusão. E a tutoria é muito importante para a gente desenvolver um pouco da nossa fala e um pouco da nossa aptidão, para desenvolver um pouco da nossa fala no quesito de apresentação em grupo, de você respeitar o momento que o outro está falando, e isso é muito importante, principalmente na faculdade de medicina, que você está lidando com outras pessoas. Então a gente aprendia muito nesse debate em grupo, como respeitar a fala do outro. A gente aprendia muito também com as pesquisas, que cada um tinha uma pesquisa singular, achava um resultado diferente. Isso era muito bom para o nosso aprendizado. E além disso, tudo que a gente aprendia ali ficava mais fixo na nossa mente por conta do estudo ser ativo. Muitas das vezes a gente não estuda ativamente em outras matérias, como era necessário na tutoria. Na tutoria a gente tinha que pesquisar sozinho, achar, estudar para poder falar. Então, para você explicar uma coisa, você tem que estudar ela muito bem. Isso ajuda na memorização e na fixação do conteúdo. Então, era muito bom. E aí, gente, o que de prática eu tinha era anatomia, MFC, histologia e uma prática de bioquímica. De fato, no primeiro período eu não tive prática quase nenhuma. Tive prática de histologia, tive prática de anatomia no início, mas aí com a pandemia a gente parou e retornou no final de 2020, tendo o restante de anatomia, o restante de histologia. MFC não tivemos a parte prática, só tivemos teórica, porque o postinho ainda estava fechado. E bioquímica eu ainda não tive, porque seria no final de 2021, bem no finalzinho, a última aula, quando novamente a pandemia voltou a aumentar, e aí a gente precisou retornar para casa. Então a gente não teve essa aula de bioquímica ainda, mas quando eu tiver eu conto aqui pra vocês como foi. E aí, gente, eu queria contar um pouquinho dos meus materiais pro primeiro período. Eu vou deixar pra gravar um vídeo contando os materiais que eu levo pro estágio, e aí eu vou contar um pouquinho do material do meu primeiro período também, porque eu não tenho muita coisa, então eu vou deixar pra falar nesse outro vídeo. Mas basicamente a gente precisaria de um esteto e de um esfigmo para aprender a ferir pressão no postinho, na OBS, em saúde da escola. Só que como a gente não teve essa parte prática, não foi necessário. Apesar de que eu ganhei de presente, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu tava muito ansiosa pra ter, queria muito aprender a ferir pressão. E foi muito bom, porque eu acabei usando em todos os estágios que eu fui, e foi de grande proveito pra mim. Mas na faculdade mesmo, a gente chegou a usar em uma aula. No final de 2020, a gente teve uma aula pra aprender a ferir pressão, mas foi muito rápido e não valia a pena você comprar só pra isso. Então, você tem que ver aí com seus veteranos na sua faculdade qual material você vai precisar. No primeiro período, eu precisei desse esteto, desse esfigmo, se fosse presencial, mas por conta da pandemia, praticamente a gente não usou, então não valeria a pena ter comprado. Jaleco é obrigatório você ter para entrar no laboratório de anatomia e histologia, e seria obrigatório para MFC, mas a gente não teve. Só que anatomia e histologia, como a gente tem desde o início, desde a segunda semana de aula, se eu não me engano, você precisa ter para entrar no laboratório. Então você precisa comprar assim que você passa na faculdade, que você se inscreve e tudo mais. E também, gente, livro. Livro é uma questão muito assim polêmica, porque existe a era do físico e existe a era do PDF. Eu, particularmente, prefiro ler o livro físico, só que seria muito dinheiro comprar todos os livros físicos. Então, eu optei por ler pelo PDF, e se eu sentisse necessidade de comprar algum, talvez eu compraria.
Só, talvez eu comprasse, né? Mas porque já passou. Mas eu acabei não comprando. Só que eu já tinha esses dois Atlas aqui, ó. Sobota. Vou mostrar pra vocês, olha, o volume 1 e o volume 2. O volume 1 é de cabeça, pescoço e extremidade superior. E o volume 2 é de tronco, vísceras e extremidades inferiores. E eu já tinha esse, que foi da minha Dinda, aí passou pro meu irmão e aí passou pra mim. E o Atlas continua sendo o mesmo, assim, só mudou a parte de capa mesmo, mas a configuração dele, assim, é muito boa. Foi muito proveitoso pra mim, principalmente no final de 2020, quando eu já tava indo pro segundo período, que foi, de fato, quando eu tive aula prática. E, sério, ele me ajudou muito, mas eu não comprei, eu ganhei. Se fosse pra comprar, eu não sei se eu compraria, porque me ajudou muito no laboratório. Só que lá também tinha muito Atlas disponível. E tem muito em PDF também. Então, assim, eu não sei se eu compraria, mas esse é o único livro que eu tenho. Posso mostrar um pouquinho pra vocês por dentro, olha. Tá vendo? Ele é basicamente de figuras, ele não tem texto como os outros livros, né? Principalmente o Moore, de anatomia. Mas ele é muito proveitoso, ó, tá cheio de marcação aqui, que eu usei no primeiro período, ó, de neuroanato. Foi uma matéria muito necessária, ó, cabeça e pescoço, quando a gente teve já no segundo período, eu estudei muito por aqui. Então, gente, foi isso, foram essas matérias que eu tive, esses materiais que eu precisei. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui pra me incentivar, pra você contar o que você achou. E se você tiver uma ideia, uma sugestão pra me dar, eu estou super aberta, porque o YouTube tá sendo uma novidade pra mim e eu ainda tô um pouco perdida. Mas eu aceito muita sugestão aqui, lá no meu perfil do Instagram. Se você não me segue lá, que eu conto um pouquinho mais do meu dia a dia, da minha rotina. Sempre nos stories, sempre trazendo posts legais pra vocês, @futuraduda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.